Caramba. Então, a gente pode começar, né? Bora. Então, hoje é dia 10. Dia 10 de junho. 10 de junho de 2022. Tô aqui na casa do Bruno. Vou pedir para você se apresentar. A sua profissão, enfim, só se apresentar assim. Então, meu nome é Bruno. Sou nascido em São Gonçalo no ano de 1982, criado em São Gonçalo, né? Atualmente estou com 39 anos, próximo da 4ª década em outubro, né? Pô, eu converso com muito assim, artista. Aí eu até brinco que os artistas são muito poéticos. A 4ª década. Gostei, vou usar isso, que eu também tô quase lá, tô com 38. Isso, então minha vida toda foi aqui, né? Aqui que eu fiz minhas primeiras construções mentais, né? Minhas primeiras relações sinceras e não tão sinceras, né? Interpessoais. Então essa cidade me construiu, né? Você nasceu aqui, né? Na nova cidade mesmo? Isso, eu nasci exatamente ali onde é... Só não fala o nome de rua nem nada, assim, atualmente. Pode falar se foi muito tempo atrás, só pra também... Sim, próximo ali onde é aquele instituto de línguas. Né? Ali, não, pode falar. O IBEL. Ah, tá. Você nasceu ali, né? Ali onde hoje não existe mais hospital. Era antigamente o Hospital Nossa Senhora de Fátima. Hospital ali? Tinha um hospital, hoje está abandonado, é um prédio abandonado do lado do IBEL, né? Fica ali mais ou menos aquele que tá um prédio enorme, Isso. que tá todo pichado. Isso, ali era uma maternidade, eu nasci ali. Sim. Fui criado, aí depois eu vou para o Pacheco, onde era o bairro onde meus avós moravam, né? Depois eu vou para o Barreto, Niterói, e com 4 anos de idade eu vou para o Camarão, né? Volto para São Gonçalo, onde eu fico mais de 20 anos, né? Morando ali no Camarão, né? Onde eu construí minhas primeiras amizades, né? Onde eu vivi minha primeira infância, né? Adolescência. Já aprontou muito, né? Isso, e há mais de 10 anos. Galera do Camarão. Isso aí. Você estudava onde? Eu estudava no Monteiro Lobato, depois eu fui estudar no Colégio Paraíso. Você é do Colégio Paraíso? Sim, estudei no Colégio Paraíso. Estudei. Caramba! Então se você tem 39, eu tenho 38, você passou a vida toda lá no Paraíso depois? Você eu se formou estudei lá? No Colégio Paraíso, foi de 92 a 97. Você quer que eu faça conta agora? Foi por aí. Mas é o quê? Quinta série, sexta série? Isso, do terceira série até 8ª série, que seria 4º ano ao 9º ano. Eu fui pra lá na 6ª série, né? Na verdade, que agora eu não sei se é 7ª série. Agora é 7º ano. 7º ano. E saí de lá formada, né? No caso. Sim. Coincidência, tá vendo? Outra coincidência. Mas São Gonçalo é pequeno, a gente acha que São Gonçalo é grande. Exatamente. Então, em relação às pessoas assim que se conhecem, é tudo... É verdade. E aí, né, eu fiz essa minha vida escolar em São Gonçalo. Depois eu começo a trabalhar no Rio, passo no vestibular da UF para Geografia. Né, me formo em Geografia pela Universidade Federal Fluminense em Niterói. Entro no governo do estado em 2008, onde eu leciono, onde lecionei até esse ano. Hoje, atualmente, eu sou membro de equipe da Superintendência Pedagógica. Mas aí você deu aula em várias escolas ou você deu aula... Então, no governo do estado, na rede estadual, eu dei aula no Colégio Estadual Frederico Azevedo, né, aqui em Itaúna, durante 13 anos. Saí esse ano.
E fiz, lógico, né, hora extra, tudo mais em outras escolas aqui de São Gonçalo, como Antonieta Palmeira. É o que, particular? Não, pública também do estado. Sempre trabalhou em rede pública? Sempre rede pública e também sou professor da Rede Municipal de Educação do Rio. Ah, tá. Onde eu atuo desde sempre, desde 2009, na Escola Municipal Gonçalves Dias, que é uma das escolas do Imperador lá em São Cristóvão. Entendi. É porque assim, aí agora a minha parte, tá? Vou te explicar, vou te apresentar mais ou menos qual é a proposta. Como eu te falei, eu sou arquiteta, saí do Colégio Paraíso, aí já me formei, acho que passou 2 anos, acho que eu tentei vestibular e não passei, aí passei no outro ano seguinte, lá na FRJ. Aí me formei 10 anos atrás e eu sempre trabalhei com a questão do patrimônio. Desde a faculdade eu fazia trabalhos assim relacionados a São Gonçalo, entendeu? E eu fui indo, sabe como é que é? Você vai seguindo os professores, enfim. Aí eu trabalhei 2 anos no Largo da Carioca, no Convento Santo Antônio, como arquiteta da equipe, né, de restauração e tudo mais. E depois, nesse meio tempo, eu fiz uma proposta para restaurar um casarão que ficava na Venda da Cruz. Não sei se você vai lembrar, uma casa muito antiga, que ficava bem na principal mesmo. Ficava ou fica? Ficava porque foi demolida. Ah, então não... É uma que tem uma rosa que parece um palacete. E aí depois tinha uma de esquina que era linda, assim. Aí, tem uma bem bonita ali que foi restaurada. Acho que deve ser essa, que é a rosa. Que ainda existe. Tem dois... Isso, muito bonita. Aí, enfim, aí eu, com essa parte de arquitetura e restauro, eu entrei como voluntária para trabalhar na Igreja Católica. Como voluntária nessa reforma, né? Porque não é restauração, é uma reforma. E aí eu tô sempre nessa vibe de estar trabalhando com um patrimônio em São Gonçalo. Entendi. E aí passou um tempo, parei um pouco de trabalhar com isso, aí passei por outros trabalhos, enfim, e acabou que eu retornei há pouco tempo, mas em outra área, né? Uma outra carreira, que é a parte de produção cultural. E aí eu comecei a entrar em editais públicos. Aí o primeiro é desse documentário, que é falando sobre a cidade em si. A cidade em si não, o que a cidade tem e as pessoas não têm, assim, conhecimento, sabe? E por conta disso as pessoas acabam não se identificando com o local. Entendi. E aí eu sempre tive isso também, eu sempre fui vítima de preconceitos, bullying. Não tanto, mas assim, em alguns momentos na minha vida assim, eu senti muito isso. E até porque, como eu trabalhava, estudava, depois que eu saí do Colégio Paraíso, a minha vida toda foi lá pro Rio, entendeu? Eu quase não ficava aqui em São Gonçalo, era só mesmo Rio e Niterói. Tanto para lazer quanto para trabalho. Então a gente sempre quando chega nos lugares fala, você é da onde? Tá, não sei o que. Você fica até meio assim de falar da onde você é, porque não sabe qual é a reação da pessoa. Porque as pessoas têm uma noção de São Gonçalo como uma cidade que não tem nada. Porque a impressão que me dá é que as pessoas só passam pela estrada, pela BR, e só tem aquela visão, entendeu? Sim. E inclusive teve um episódio desse, assim, até que eu vou, de repente, até contar nesse documentário. E aí você tá aqui por quê? Nessas coisas da vida, eu conheci o Felipe, que é seu amigo. De infância lá do Camarão, inclusive. Então, aí ele me passou o link do podcast e eu achei, tudo a ver, porque eu sempre trabalhei com isso, entendeu? E, se eu não me engano, foi em 2019, né? Foi antes da pandemia, não foi? Foi durante a pandemia. Na verdade, o ataque ele nasceu com essa nossa necessidade de falar, de dizer, de meio que receosos com o resultado das eleições, né? E um movimento muito reacionário dentro da própria cidade, né? Espantoso até. E a gente queria dizer e a gente não tinha como se encontrar. Então a gente encontrou essa linguagem, que é a linguagem do podcast, da podesfera, né? Para se comunicar, para dizer. A gente estava em casa, trabalhando em casa, cada um na sua, né? O Alan também é professor, então ele estava bem próximo da minha realidade. O
Felipe também é professor, mas é um professor, né, com uma modalidade diferente. Ele é jornalista também? Isso, ele é jornalista também. Então, essa questão da comunicação, do saber o que dizer e como dizer, Felipe que trabalhou muito essa questão nossa, né, porque a gente não era comunicador, a gente não tinha nenhuma habilidade jornalística, então, assim, acho que casou, né, o Alan historiador e o geógrafo, né, e o Felipe com um pensamento que ainda tem, né, muito progressista, né, que casava perfeitamente e que me conhecia e que conhecia o Alan e que uniu os dois, né, então assim, deu super certo e a gente tem, esse projeto tá guardadinho, não tá... Tá na gaveta, né, como... não tá terminado, tem até um episódio que acho que vai ficar como material, que ele nem editou ainda, que tá lá, a gente vai ver o que faz, né? Mas pouco tempo, mas... tudo tem sua hora certa, né? Tudo tem sua hora certa. Aí, no caso, só complementando, o que acontece? Eu acabei... tô aprendendo como é que faz um documentário, porque eu, de alguma forma ou de outra, eu acabei estando ligada com a história, mas eu sou ligada à arquitetura e agora... E tem tudo a ver, né? Com história e arte. Pois e agora eu tô ligada à educação, porque eu passei no vestibular para a UERJ. Ah, bacana. Aí, pra quê? Pra história. Pra história. Aí eu comecei agora, fiz a minha matrícula agora essa semana passada. E no caso você estaria aqui justamente por causa disso, porque eu juntei uma outra coisa que eu gosto muito, que é educação, que eu acho que é através da educação que a gente vai fazer as coisas mudarem. Então foi a arquitetura, que eu vou em vários lugares da cidade. Eu já fui na Ilha das Flores, aí eu tô esperando autorização para filmar no Fazenda Culubandê. Vou filmar e vou em vários pontos históricos da cidade. E a literatura, que no caso, em paralelo a essa parte de história, eu também comecei a escrever poesia na internet para poder fazer a minha parte, né? No caso de fazer a crítica, enfim. E eu vi a poesia como válvula de escape. Não que seja uma boa poesia, mas era o que eu tinha nessa questão de botar para fora algum pensamento ou alguma coisa da minha forma, do meu jeito. E aí é isso. Aí você, como não escreveu nenhum livro, eu acho que não, né? Não. Então, eu tenho, assim, várias ideias, mas... Então, mas aí eu tô te explicando por que você estaria aqui. Você estaria representando os professores, no caso da educação. Poxa, que responsa, hein? Não, os outros também são professores, mas aí e também porque a parte de geografia é algo que fica um pouco assim... se eu te perguntar qual a diferença entre geografia e história, você pode falar? Posso. Então pode falar, por favor. É um tema muito polêmico, né? Pois Mas assim, eu sempre em sala de aula, essa pergunta sempre vem na minha sala de aula. Qual a diferença, professor, entre história e geografia? Eu sempre respondo com uma metáfora, né? Que a história, ela geralmente, se for na estrada aí das ciências humanas, né? Ela tem duas mãos, né? Mão dupla. Enquanto a história parte do passado para chegar na praça do presente, a geografia parte da praça do presente super poético para chegar no passado, se for o caso. Entendi. Porque assim, a geografia ela se preocupa muito... Mas ela não na contramão, não? Não, é uma via de mão dupla, né? Mas assim, história trabalha com a categoria tempo, geografia com a categoria espaço. Mas só que legal. O espaço, ele não se realiza fora do tempo e nem o tempo fora do espaço. Então, assim, essa que é a grande confusão que se dá, né? Porque são duas categorias elementares, difíceis de explicar, essenciais para a vida humana. E que estão sendo bem rebatidas agora. E que são siamesas, entendeu? Então, assim, a grande dificuldade que ao longo da história, né? Caramba, peraí, só um minutinho. Deixa eu botar no modo avião. Calma aí, vou dar um pause. Tá. Tem que dar um pause. Pronto. Aí tu tá com uma cara de cansado agora. Ah, não, é que eu tô sem óculos também, meu olho pequeno. É que eu tava embaçando, mas, deixa eu botar. Mas voltando aqui ao assunto rapidinho, dessa questão
como é que eu vou dizer? Da diferença entre... A gente estava nisso. História e geografia, né? Mas a questão, vou voltar, eu acho que eu falei alguma coisa em relação a onde você mora e tal, então eu perguntei isso no início. E essa questão da gente também, que é gonçalense, a gente tá sempre cansado na hora de voltar pra casa, né, nem cara? fala. Aí eu vi tua cara de cansado aqui. Porque assim, como eu falei, eu tô mudando de carreira, fazendo essa transição. Sim. Então, antes, assim, até 2016, eu passava, 6 horas da minha vida, todo dia, no deslocamento. ônibus, entendeu? Então, eu sempre estava lendo. Isso que eu ia falar. Uma das minhas, no caso, minhas paixões, né, que eu tô colocando nesse documentário é a literatura, porque a minha lembrança é de estar sempre no ônibus com um livro. Entendeu? Então, é isso. Eu acho que a vida do gonçalense tá sempre nessa transação, essa ligação. A sua não, né? Porque você trabalhava aqui no estado. Mas eu trabalho no Rio desde sempre, até em outra área, na época que eu era auxiliar administrativo, office boy. Eu sempre estava em contato com a cidade do Rio, né? E agora tá namorando também a menina lá do outro lado também. Isso, e eu sou professor da rede também de lá. Então não tem como escapar. Então, assim, até aproveitando esse gancho que você deu, eu acho que o que você falou dessa questão do gonçalense estar sempre em migração, né? Que é a migração pendular, que é aquela que a gente faz diariamente para o trabalho, para a escola, para a faculdade, todo dia, que se realiza todo dia. Eu acho que isso explica muito do despertencimento do gonçalense com a sua própria cidade, com o seu próprio território, e da perda de autoestima dessa pessoa, né? Porque o movimento, a migração pendular, ou seja, constante, ela provoca um desenraizamento, né? Então o gonçalense, ele pouco se vê representado dentro da própria cidade, e quando ele está em outra cidade, ele não se sente de lá, né? Entendi. Então, eu acho que qualquer grupamento humano na história, né, que sempre esteve nômade, né, desenraizado, ele sempre teve essa dificuldade de se pertencer, né, e de valorizar onde chega, ou de contribuir mais ardorosamente assim para aquele lugar, aquele estado, né? Então, aí no caso, vamos voltar então na história. Eu vou fazer essa pergunta, como eu estou fazendo para os entrevistados. O termo cidade dormitório, no caso, você concorda, discorda? E no caso, antigamente, eu acho que foi até num podcast, que eu não sei se foi você ou se foi o Alan que falou, que antigamente a São Gonçalo era considerada Manchester Fluminense, porque ela se destacou em relação aos outros, não sei se era município, cidade, freguesia. Até eu queria que você também falasse essa diferença. Sim, porque a história de São Gonçalo tá sempre assim, é freguesia, não, agora é vila, é cidade, é município, depois volta a freguesia. Eu não sei se você pode só falar a diferença entre esses termos, para a gente não cair naquela de data, de tempo, porque não é o contexto, porque você é geógrafo. Então, assim, e falar se você concorda ou não com esse termo de cidade dormitório. Eu posso até concordar com o termo, né? Mas o que eu não concordo é que seja uma cidade dormitório onde as pessoas não gostem de sonhar. Né? Poético! Também poético, gostei. Né? Porque ser cidade dormitório é fato, porque as pessoas, o que eu falo, São Gonçalo é uma cidade que tem uma população de metrópole, né? 1 milhão e pouco, né? 1.200.000 por aí, 1.100.000, né? Uhum. São Gonçalo é uma cidade que tem uma população de metrópole, um orçamento de cidade média, né? E equipamentos urbanos de cidade pequena. Então, assim, essa incompatibilidade dessas coisas, né, faz com que o gonçalense não tente dormir e sonhar, né? Uhum. Ele sempre dorme tendo pesadelos na cidade, né? Então, dorme com o olho aberto do pesado. É verdade. Então, assim, o problema não é ser uma cidade dormitória, que eu acho que até porque aqui não tem esses equipamentos urbanos, né?
esses serviços, essa geração de renda, de emprego, agora até que adequada para essa população, né? Até agora, vou dizer que não tá que 100%, porque nunca tá, né? Mas eu acho que tá pelo menos caminhando um pouco no sentido de estar melhor do que antes, né? Eu não gosto dessas comparações comparar o menos pior com o pior. Enfim, tá ruim de qualquer jeito. Deixa eu te falar. Você pode falar então a diferença dos termos, só pra gente pontuar isso? Sim. Os termos que você diz é qual? Vila, Sesmaria, no caso, primeiro, depois freguesia, vila, distrito, município, cidade. Tá. Então vamos lá. Sesmaria seria o mesmo, compatível com o que seria a capitania hereditária, que foi a primeira demarcação territorial do Brasil, né? Que faixas de terra que cortavam o litoral brasileiro, né? Que eram doadas pela corte portuguesa a pessoas de confiança que eram chamadas de donatários. Ponto. Isso aí é Sesmaria, né? Beleza. Qual é outro? Freguesia, né? Freguesia seria um termo de ocupação humana em volta de alguma paróquia, né? Nós fomos de colonização portuguesa, fortemente católica, né? Então, em volta daquela paróquia se criava um povoado, né? E aí essa ocupação humana era chamada de freguesia, né? Certo. Aí vila, né? Que é o mais polêmico de todos. Vila é um termo que é o tipo das palavras que viaja no tempo e vai ganhando várias conotações. Certo. Né? Sim. Então, vila, vamos lá. Vila conheceu o Brasil colonial das Sesmarias. Será que tá... Só te interrompendo, será que o som da chuva vai atrapalhar? Não, né? Tá, vai, pode falar. Vila é um termo que conheceu várias fases do Brasil. Viu o Brasil colônia, né, onde ela representava uma demarcação territorial com autonomia política, né? Que já existe. Então a freguesia é só uma aglomeração. A vila já é algo mais organizado. Isso, e algo com autonomia política, administrativa, né? Com representantes e tudo mais. Entendi. Né? Aí vem distrito, município e cidade. Isso. Aí a vila, nessa parte, nesse período colonial, tinha essa conotação, né, de uma demarcação territorial comparada ao que hoje seria o município. Entendi. Né? Entendi. E vila também virou vila operária no período industrial do Brasil. Então, assim, é uma palavra que viajou nos séculos e foi ganhando vários significados. Então, assim... Inclusive, eu moro numa área que foi antigamente uma loteamento, no caso, né? Ali no centro, que é a Brasilândia. Aqui nós temos Vila Laje, né? Que era uma vila operária desse período industrial do Brasil, de São Gonçalo e do Brasil, né? Querendo dizer. Lá no Rio nós temos Vila Isabel, né? Vila Valqueire, né? Tem várias, Vila Kennedy. Então tem várias vilas aí com outras conotações que não é essa administrativa comparada ao que é município. E o que é município, né? Município, ele é um termo que nasce com a República, né, brasileira. Município seria uma demarcação territorial composta por distritos, né? Tá. E com autonomia política e administrativa. Tá, entendi. Tá? Então, aí qual é o outro? Distrito é a divisão no caso. Isso, o distrito já é uma subdivisão municipal que só tem fins administrativos, tipo de planejamento urbano. Pois é, falei, realmente. Entendeu? Por exemplo, São Gonçalo tem 5 distritos, né? Deixa eu só te interromper. Uma das minhas, no caso, uma das minhas vontades, não sei se vai dar tempo, mas é de filmar eu falando alguma coisa, mas em cada distrito diferente. Você está no primeiro distrito, por exemplo. Pois é. Aí eu não sei se eu vou conseguir chegar a Monjolos, por exemplo. Que eu não sei. Eu vou, por exemplo, lá em Monjolos até amanhã, vou tentar filmar na Fazenda Engenho Novo. Mas eu queria ver o contexto não da cidade, no caso da parte urbana, né? Onde as pessoas passam. Lá na fazenda deve ser algo bem isolado, então eu não sei como é que é. Para justamente a gente ver que a São Gonçalo... Você é de qual bairro? Brasilândia. Brasilândia é o distrito 1 também. Não posso falar detalhes, mas sou dali. E eu ia falar, Brasilândia é um loteamento que eram casas populares, e Brasilândia é porque eles fizeram, tipo,
o nome dos estados, assim, a Brasilândia, Mini Brasil, que é até o outro escritor, o Eric Bernard, fez até uma crônica com isso, que eu fui a descobrir através disso. E aí só faltou cidade, no caso. Cidade é fácil. Cidade seria a sede do município. A sede do município, no caso, a parte central, no caso. Isso, a sede administrativa do município, onde está a prefeitura, seria a cidade. Lá no Rio, os cariocas, eles têm... Eu achava que cidade era só porque cidade é um contexto mais moderno. Não, isso. Cidade, assim, isso aí eu tô falando geograficamente falando, de acordo com o IBGE, cidade seria a sede do município, do poder municipal. Então, assim, lá nos cariocas, eles sempre falam quando eles vão ao centro, né? Vou à cidade. É verdade, né? Minha tia fala assim, minha tia lá do México, ela sempre fala assim. Isso, vou à cidade. Então eu tenho essa noção mesmo de centralidade. Quer dizer, na verdade, política administrativa. Minha tia, ela morou em São Gonçalo há muitos anos, desde criança, aí quando ela casou, ela foi pra lá. Ela pegou os trejeitos todos do Rio. Sim. Eu não sei se, no caso, você vai conseguir responder, mas se não responder, tranquilo também. Que eu tá na ordem aqui. Não sei se vai dar certo essa pergunta, porque eu acho que ela tá meio fora do contexto. Mas é porque, lendo esse livro aqui, eu vi que, no caso, o Rio de Janeiro em si, ele foi se transformando ao longo do tempo. Ele era um estado, aí depois só a capital virou a cidade. Enfim, eu não sei muito bem assim agora. Rio de Janeiro cidade, município ou Rio de Janeiro estado? Estado. E no caso, quando a ponte foi construída, ela coincidiu junto com a Niterói passou a ser uma cidade, não sei, um município, e a capital da cidade foi para o Rio de Janeiro. Aí essa ligação, você acha que tem alguma coisa a ver, assim, esse desenvolvimento, porque a ponte Rio-Niterói, eu acredito que foi uma grande evolução, né? Sim, lógico. Entendeu? Então, o que você pode dizer, assim, explicar melhor sobre essa questão de perda de status? Porque, por exemplo, Niterói era a capital, aí saiu, não é mais capital, e, consequentemente, ela ganhou Itaipu. E até na minha cabeça isso não entrava. Depois que eu comecei a ver a história, eu comecei a entender que São Gonçalo, quando era tipo colado com Itaipu e, sei lá, Monjolos, eles faziam tipo abraçava Niterói. Eu falei, gente, mas como São Gonçalo tinha Itaipu? Era um distrito, né? São Sebastião de Itaipu. Você pode explicar pra gente? Aí, porque assim, às vezes as pessoas falam, São Gonçalo tinha praia, aí não tem. Mas aí eu, por exemplo, espacialmente eu não sabia. Mas aí depois que eu entendi que Itaipu era um distrito e ele, no caso, abraça Niterói. E aí era colado com São Gonçalo, como se fosse um biscoitinho assim, né? Sim, sim. E aí, a partir do momento que Niterói perde o status de capital, mas ganha uma bela de uma área, eu acho que cabe pelo menos uma explicação. Não sei a gente sabe que, assim, Niterói foi capital fluminense durante todo o período que o Rio de Janeiro foi capital do país, né? Depois da década de 60, a partir de 60, a capital do país vai para Brasília, né? O Rio de Janeiro retoma o status de município, capital do estado do Rio de Janeiro, não mais do estado da Guanabara, né? Uhum. Que seria o Distrito Federal. Uhum. E Niterói, ele herda acho que até por isso que o niteroense ele tem esse ar blasé, né? De provinciano, né? De superioridade. E São Gonçalo... Isso você que tá falando, tá? Não, mas isso eu não sei se eu concordo, não. Isso é meio que óbvio, né? Porque Niterói, ele foi capital do estado, né? E ele herdou uma série de heranças patrimoniais de uma capital estadual. Verdade, né? Então, assim, e São Gonçalo, entre indas e vindas, foi se emancipando de Niterói e foi se agregando a Niterói. Foi se emancipando e se agregando. Uma loucura. E teve um momento que ele leva com ele, São Gonçalo, né?
em uma dessas emancipações, foram muitas, né? Foram 2 ou 3, né? São Gonçalo leva com ele Itaipu, que seria São Sebastião de Itaipu, e Nossa Senhora da Conceição de Cordeiro, que seria onde hoje é Santa Isabel, né? Aí depois, quando há uma subdivisão estadual novamente do estado do Rio de Janeiro, Itaipu é incorporado a Niterói. Agora, pelo motivo, qual é o motivo? É um motivo polêmico. Qual o motivo? Né? Não sei. Assim, muita gente fala que é questão cartorial, de influência política, né, de pessoas que queriam aquela área para Niterói. Alguns dizem que seria uma área com muito potencial de especulação imobiliária, como se concretizou. Pois é. Então, assim, as figuras públicas, né, políticas... Eu concordo mais com essa versão. As figuras públicas daquela época que pertenciam a Niterói meio que barganharam junto ao poder do Estado, né? Porque Niterói acabou sendo uma zona sul, assim, né? Porque, não sei, eu li em algum lugar, acho que eu estava estudando para concurso, que Niterói chegou a uma época que ela abarcava, não sei, ela incorporava a classe né, média, né, média alta, né? Média alta, então, com certeza. E aí, como São Gonçalo era mais operário, então eles quiseram meio que né, não é privatizar, não, é elitizar mesmo a área. E aí, eu não sei se na época os condomínios, né, os condomínios tomaram conta, assim, essa glamorização de fechamento de casas e condomínios, isso levou a uma especulação imobiliária que aí fez com que aquelas áreas ali perdessem para São Gonçalo. Mas eu queria entender, cara, quem foi que assinou isso? Mas isso aí é jogada política, né? Isso aí, assim, eu não posso também ser leviano e dizer que foi isso ou aquilo, né? Porque eu não sei. Tá. Mas o que eu posso dizer é que a história conta que foi, né? Não, porque... Mas a gente pode dizer isso que é um sintoma, é um indício de perda de influência política de São Gonçalo, né? A própria BR-101, matando o litoral gonçalense, né? É um forte indício de perda de poder político. Né? Onde que uma BR, né? Uma rodovia federal, iria cortar e matar um litoral inteiro de um município como São Gonçalo. Chegou. Como que isso seria admissível, por exemplo, em Niterói, na cidade do Rio de Janeiro? Imagina, uma BR passando na orla de Copacabana. Entendeu? Imagina. Isso não seria possível, né? Porque ali tem influências políticas fortíssimas, né? Eu acho assim, não tem como, tipo, determinar, porque eu queria saber quem é que assinou, porque tem que botar na conta dessa pessoa. Eu não tenho essa informação. Mas eu vou até ver, assim, vou até procurar se tem algum lugar escrito, porque assim, realmente eu não vi. Deixa eu tentar ver se eu tenho outra pergunta aqui, que a gente já tá com meia hora já de entrevista. Deixa eu ver. Eu me dei uma viajada aqui, mas assim, a questão dessa mobilidade de São Gonçalo, de você ter essa dificuldade de sempre estar naquele sacrifício. E eu ia até falar agora sobre a Estrada Real, né, no caso, que determinou tipo, como se fosse os bandeirantes, né? Foi desbravando São Gonçalo. E só que assim, a gente tem um exemplo agora que é o metrô, que é o projeto do metrô, que até hoje ninguém consegue tirar do papel. Então, assim, você acha que a gente herdou também essa questão de estar sempre marginalizado em relação à questão da mobilidade urbana. Da mobilidade urbana, porque lá no Rio você pode ir para qualquer lugar. Agora, aqui em São Gonçalo, eu, por exemplo, sofro muito, porque eu não dirijo, entendeu? Sou mulher, sozinha, como é que eu vou ficar andando de Uber de madrugada? Até ando, mas só no último, entendeu? Então, assim, e eu acho que, ia facilitar muito a nossa vida, né, não? Sim.
Então, a questão da mobilidade urbana de São Gonçalo, ela tem que ser contada não só a partir de São Gonçalo, mas a partir do Brasil inteiro, como projeto de industrialização, né, da década de 50, do Juscelino, que priorizou o transporte rodoviário, né? E em São Gonçalo, que era uma cidade, um município que era agrário, que se loteou todo, se industrializou, né, a base também de rodovias. Se criou uma elite de rodoviários que elegem, que barganham eleições, né, em troca de favorecimento. Isso aí é notório, tanto aqui na cidade do Rio, na Baixada, né, na Zona Oeste. Então, assim, é um projeto político, de dominação política, econômica. E São Gonçalo, por ter seu poder político entregue a esse grupo econômico, né, fica alijada de outras formas de transporte, como o ferroviário, que você citou, do metrô. A gente tem uma boa participação dentro da Baía de Guanabara, que a gente poderia sim ter estação, pelo menos 2 estações de barcas na nossa orla. Se quisesse, daria, né? Sim, então assim... Mas talvez também não ia, assim, pensando pelo lado ambiental, de repente. A BR já cortou, já fez um estrago. Não, mas tremendo. É possível. É possível, mas pode ser que também tenha, sei lá, né? Tenha consequências ambientais seríssimas, né? Se a gente colocar uma barca saindo dali do Gradim, sei lá, da Praia da Luz. Da Praia da Luz não, das Pedrinhas. Não sei nem se pode, nem por causa do assoreamento, né? Não sei. Sim, mas isso aí é possível, porque o centro de Niterói também é assoreado pra caramba, né? Então, mas assim, ali você já viu como e nós tá estamos, ali? Não, e nós estamos mais no fundo da Bahia. O fundo da Bahia é a parte mais funda, né? Então, assim... Não, eu acho assim que se fizessem um estudo, entendeu? Porque ali também tem as comunidades pesqueiras também. Não tinha, né? Praticamente foram dizimadas mas existe. Com as obras que existiram ali, né? Mas enfim. De shopping, de BR. Mas existe ainda, eu acho que existe. Mas eu acho que assim, que é o caminho do metrô, ou de uma via até especial, de uma via igual o BRT que eles falam, que fosse de integração. Integração. Um terminal rodoviário municipal, né? Decente, né? Decente, né? E falando sobre terminal rodoviário decente, o único que a gente conhece, eu pelo menos, é em Alcântara, aquele ali, que nem terminal, embaixo do viaduto. E essa questão ali de Alcântara, que eu ia te perguntar, aí surgiu aqui, acho que é a última coisa que eu queria perguntar mesmo. Que eu vivi essa época, mas eu não estava nem muito ligada. Mas eu sei que teve Alcântara emancipada. Que a gente tá falando de política também, então de repente é um gancho para você poder dizer se você sabe alguma coisa, lógico que deve saber. Mas, cara, de onde surgiu essa ideia? Eu lembro que teve até votação, plebiscito, né? Dizendo, aí não quiseram, né? Não quiseram separar. Mas como ia separar Alcântara, cara? Cadê? Na verdade, você como boa gonçalense, né? Deixa eu ver onde é que tá Alcântara aqui. Você tá por aqui, tá entre o Distrito 1 e 3. Aqui, Jardim Catarina. Por aqui. Mutondo. Trindade. Aqui, Pedro de Alcântara. Deve ser isso aqui, né? Porque esse mapa é de 2006. Não, mas pô, o 2006 já era... né? Já não foi na época do plebiscito, não, né? Será que foi? Não, Jardim Catarina... Aqui, ó, Pedro de Alcântara. Tá aí. Aqui. Esse é o nome oficial. Aí ia ficar uma coisinha aqui, tipo um distritinho, um distrito federal. Mas não seria só Alcântara, pegaria outras regiões. Tá, entendi. Outros bairros, né? Alcântara seria a cidade, a sede, né? Então, a questão de Alcântara é uma questão de interesse econômico, né? E tem uma elite do lado de lá, né? De Santa Isabel, Laranjal. Tem? Lógico que tem, pô. Elite política, né? Tá. Que é lógico que Alcântara é a mina seria a galinha dos ovos de ouro em termos comerciais de São Gonçalo, de arrecadação de imposto, né? Você lembra mais ou menos a época que foi isso? Então, eu não lembro exatamente o ano, mas eu lembro que eu era adolescente. E, se eu não me engano, já teve 2 plebiscitos de tentativa de emancipação e todos caíram por terra. Mas você diz que a elite é o quê? A elite rural, né? Não.
a elite política. Alcântara. A elite política. Existe uma elite política ali que elege muitos deputados estaduais e vereadores. Falar nomes. Não vou falar nomes. que elege, sim, né? Políticos de influência. Já entendi, já pesquei a mensagem. Né? E Alcântara, poxa, recolhe muito imposto, cara. Né? Muita gente também. Um polo comercial danado, Alcântara, né? Se você for pensar, Alcântara ali tá no caminho para o povo de Itaboraí, né? Verdade. Tá ali na ligação e é um polo comercial, assim, potente, né? Mas eles não conseguiram. Dentro do município, não conseguiram. Porque o povo não quis, né? Porque eu acho que também deve ter tido pouco investimento na propaganda, né? Porque às vezes, dependendo da propaganda, da fake news, as pessoas compram a ideia, né? Na época não tinha, talvez, isso. Então, Bruno, é isso. Eu agradeço muito a sua contribuição. Muito legal conversar com você, conhecer você pessoalmente. Se você quiser deixar algum recado, falar mais alguma coisa, tranquilo, agora é a hora. Tá. Então, embora a nossa cidade tenha vários problemas, eu como gonçalense, né, de carioca da Clara, né, da gema da Clara, por convicção, né, eu acredito muito nas pessoas de São Gonçalo, né, mais do que na própria cidade de São Gonçalo, que está machucada, né, que, enfim, tem vários problemas urbanos que a gente conhece, eu não preciso ficar repetindo, que todo mundo sente na pele, né? Mas assim, eu me sinto muito acolhido aqui, né? Porque aqui é o lugar onde eu posso cumprimentar outra pessoa do outro lado da rua, né? Eu gosto também muito daqui, cara. É aquela questão do pertencimento, do teu lugar, né? Não é que seja melhor que outro ou pior do que outro. Não, é o seu lugar, é tipo o quintal da sua casa, né? Que você anda de chinelo, que você entra aqui, entra ali, cumprimenta o fulano, o ciclano, né? Mas infelizmente nós temos que sair quase sempre da cidade para ter qualidade de vida. Isso é um ponto negativo, né? Você sairia? Sim, sairia porque assim a gente tem projetos de vida, né? Mas assim, eu acho que a população gonçalense é a melhor parte de São Gonçalo. Entendeu? Eu acho que é a melhor parte de São Gonçalo. E essa população gonçalense trouxe coisas positivas para São Gonçalo. O grafite, a cultura hip hop, né? O povo lá de Monjolos que resiste da cultura negra, né? Da Folia de Reis. Né? Nós temos assim um artesanato fortíssimo, nós temos uma cultura teatral fortíssima dentro de São Gonçalo. Eu sou compadre de um grande ator, Ivan de Oliveira, né? Eu conheci outros artistas, né? Como o Juarez Mendes, que está no céu, que era um desenhista, educador, um senhor que morreu bem velhinho. Trabalhei com o filho dele lá no Rio e eu conheci ele pessoalmente, um cara obstinado, talentosíssimo. E ele é muito conhecido na cidade, Juarez Mendes, você pode até pesquisar. Vou pesquisar. O ator também, tá? Eu vou pesquisar. O Ivan de Oliveira, que é meu compadre, né? Então, assim, é uma cidade recheada de talentos, de possibilidades, de pessoas com potencial, né? Altair Veloso, grande compositor da música popular brasileira. Não é só carequinha que se vive em São Gonçalo, não é só, né? Seu Jorge, Cláudia Leite. Não, o Seu Jorge, no caso, ele é de Belfor Roxo, né? Cláudia Leite foi de passagem, por acaso, mas eu digo essas pessoas que pisaram e viveram o chão de São Gonçalo de verdade, exatamente, né? E que tem muito talento e que poderiam ser mais visibilizadas, né? Se tivesse uma cidade que investisse em cultura, em arte, de uma maneira adequada, né? Que prendesse as pessoas aqui, né? Porque eu acho que São Gonçalo é uma grande fuga de talentos, né? E o Brasil é também um grande exportador, um país de fuga de talentos, né? Que a gente fala de migração de cérebros, né? É um país que não investe em ciência e tecnologia, então assim, uma pessoa que ama a ciência e tecnologia e é um grande gênio, vai para países onde se investe, né? Com certeza. Em pesquisa e desenvolvimento. É isso. E é isso. Querido, obrigada. Valeu mesmo. Fechou.